Ainda hoje, muita gente pensa que cuidar de bebês não exige formação e dedicação. Mas quem vive essa rotina nas creches e pré-escolas municipais do Rio de Janeiro sabe que quanto mais conhecimento e compromisso, melhor a qualidade desse atendimento. Em 2013, estamos comemorando os 10 anos da inclusão das creches no sistema educacional carioca. E para falar dos desafios enfrentados e das conquistas alcançadas ao longo dessa década, eu recebo a professora Simone Souza, gerente da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e a professora Vera Vasconcelos, psicóloga e professora titular do Departamento de Estudos da Infância da UERJ. Professoras, bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês aqui no Educação em Rede. Agora, antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir a um documentário feito especialmente sobre esse nosso tema de hoje. Vamos lá? A transição das creches para a SME, né, saindo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para a Secretaria Municipal de Educação, tem um pouco a ver com a exigência da lei de 96, onde os municípios ficam incumbidos de garantir a educação de 0 a 3 anos. Né? Mudou antes o ensino fundamental e o ensino médio, então a educação básica abarcou a educação infantil e, com isso, as creches também. O foco, né, da creche mudou por conta da exigência da lei e aí percebe-se que você não pode ter mais um espaço só para cuidar. Se cria um caráter realmente pedagógico. Você tem que olhar essa criança como sujeito de direitos, como produtor de conhecimento, então não dava mais só para cuidá-la. Você tinha que também educá-la, oferecer para ela conhecimentos importantes para o desenvolvimento dela naquela faixa etária. Ela não vai ser, ela já é desde o ventre da mãe. Eu entrei para a SMDS, a creche era mais uma prioridade da mãe trabalhadora. Tanto é que era exigência da diretora, a carteira assinada da mãe, ou então um papel, uma declaração que a mãe trabalhava e precisava daquela creche para que ela trabalhasse. A partir da SME, não, mudou o foco. O foco não era mais a mãe trabalhadora. O foco passou a ser a criança, o cuidar e educar, proteger aquela criança que estava ali no cuidado. Dessa vez não mais pela SMDS, mas pela SME. Quem é que sabe a música da borboleta? Vamos aqui cantar com a tia, vem. Vem aqui cantar a música da borboleta, vai. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti. A gente veio sistematizar o trabalho pedagógico, né? O planejamento que é executado nas salas de atividade. Ele simplesmente não faz mais por fazer, digamos assim. Ele tem um conhecimento teórico para balizar a prática dele cotidiana. Com a formação de pedagogia, eu pude entender um pouco melhor o trabalho na qual eu já fazia. Porque até antes eu fazia as atividades sem saber o porquê. Fazer as pinturas, fazer as colagens com as crianças apenas por fazer, porque achava que era coisa de criança, então tinha que fazer. E com o curso da Faculdade de Pedagogia, eu pude entender o porquê que eu dava aquela pintura, o porquê que a criança tinha que colar, tinha que brincar. mudança, né, da SMDS para a SME provocou
na secretaria a necessidade dessa formação continuada. Porque se o foco antes era cuidar e agora educar, aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas não estavam preparadas para esse fator. Então, a Secretaria Municipal de Educação, através da Gerência de Educação Infantil, vem oferecendo, no decorrer desses anos todos, formações continuadas. Além das questões de planejamento que a Secretaria oferece, né, quando a gente ofereceu, quando nós passamos para a educação, tem o planejamento mensal, e nesses planejamentos mensais, a Secretaria ela manda muito material. Esse material é todo dividido com todos os funcionários da creche, independente de que se for auxiliar ou professor, esse material é compartilhado pela equipe. Então, esse material é de uma relevância muito grande para a nossa formação e para a qualidade de trabalho que a gente dá para as crianças no dia a dia. Em 2010 para 2011, nós tivemos o concurso de professor de educação infantil. Ou seja, você sistematiza em cada sala o trabalho pedagógico. E a motivação vem disso, de querer ajudar as crianças, de poder apresentar coisas para elas, de facilitar o brincar, que é o mais importante para a educação infantil. Aí você vê esse retorno, assim, quando você vê eles brincando com você, eles felizes, gostando de estar com você, que eles pedem para ir para a creche, eles sentem falta, eles falam com as mães, hoje não vai ter creche. Final de semana eles ficam sábado e domingo em casa, quando chega na segunda-feira eles vêm felizes. Esse é o retorno que a gente percebe deles. Eu sinto que eu estou no lugar certo, sim, estou estudando para melhorar sempre e continuar na profissão. O material humano ele está muito mais focado e especializado nas especificidades da educação infantil. Olha a gatinha Nina com sono. Brincar só amanhã, quando o sol surgir. A caminha da gatinha Nina aqui, ó. A mamãe da gatinha arrumou a caminha dela bem bonitinha para ela dormir. A importância da criação dos espaços de desenvolvimento infantil, os EDs, ele veio dar uma infraestrutura melhor ao que a gente chamava antes de creche, né? Ele atende a educação infantil de uma maneira mais especializada. A estrutura, a construção dele olha com um olhar atento e especial para a criança, para essa primeira infância, né? Com a biblioteca, com as salas, com os murais, com a distribuição dos espaços, atendendo realmente a primeira infância. Geralmente, os EDIs atendem crianças entre 6 meses a 3 anos e 11 meses, e aí pode também incluir a faixa etária de 4 e 5 anos. E o que é muito importante, que não se pode esquecer, é que cada dia é um dia. Às vezes você pode planejar uma coisa, né? Vem lá da cabecinha do educador e aquilo ali é feito de uma forma diferente, porque tem que se levar em consideração a vivência e a realidade que cada criança vai trazer. É um coletivo, nós trabalhamos para o coletivo, mas nós não podemos esquecer da individualidade. Citando Paulo Freire, ele diz que não há docência sem discência. Então a gente tem que aprender o tempo todo, não é porque eu sou professor que eu não vou aprender com o auxiliar que trabalha comigo. Eu aprendo todo dia. Eles trazem coisas de casa, uma música, por exemplo, que eu não conheço que está tocando. Eles vêm, cantam, eu fico observando. A gente acaba conhecendo aquilo, entrando na brincadeira com eles. E com os pais também, tem pais que têm conhecimentos que a gente traz para dentro de sala. Eles partilham isso com a gente aprende todo dia. Minha alegria foi encontrar um adolescente já entrando na fase adulta e ele me reconhecer. E ele falou: professora, hoje eu estou me tornando alguém na vida e eu nunca vou esquecer que a senhora foi a minha primeira professora. Então, assim, eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada, porque é o que me faz todos os dias levantar muito cedo, estar na luta, em contato com as pessoas, é saber que tem mudança, é saber que é através da educação
que o país vai mudar. É saber que priorizando a primeira infância é que nós vamos criar cidadãos realmente atuantes positivamente na sociedade. Pessoas que possam decidir a sua vida, de fato, de verdade. Quantos desafios e também quantas conquistas nesse trabalho das creches, né, Simone? Exato, Carla. Olá, professora. Olá. E eu acho que o mais bacana é pensar nessas conquistas, nesses desafios, mas é pensar no caráter coletivo com que esses avanços foram trilhados, na verdade. Né? A gente está falando de um fazer que veio há 10 anos para a Secretaria Municipal de Educação, mas que ele foi construído, foi desenhado, foi pensado por cada profissional dessa rede, por cada profissional que estava trabalhando com a criança pequena. Então, eu acho que o mais bonito, o mais gratificante em todo esse processo é a gente perceber, desde a mão do recreador, contratado há 10 anos atrás, como ele colocava as impressões nesse trabalho, as diretoras que incorporaram e que chegaram nas creches, as adjuntas, as PAs, como esse coletivo foi desenhando passo a passo esse trabalho. E hoje tem essas 20 mil mãos, essa carinha, eu acho que de todos os profissionais que se lançaram a esse desafio, se lançaram a esse novo. Né? Então, eu acho que isso aqui é o mais gratificante. Vera, e você, o que mais te chamou a atenção na reportagem? Olha, muita coisa, né? Principalmente a fala dos profissionais que ali estavam representando exatamente o que a Simone diz, os vários setores que hoje trabalham com a educação infantil. Eu acho importante marcar que a educação infantil do Rio de Janeiro é alguma coisa que vem sendo construída há muito tempo. Eu insisto que, na época da Secretaria de Bem-Estar Social e depois de Desenvolvimento Social, havia educação, mas eu acho que a passagem para a educação, para a Secretaria da Educação, obedecendo à lei maior do país, né? Ela é fundamental e eu represento aqui a interlocução com a universidade, né? A parceria com a universidade, que é onde se formam esses profissionais. Eu acho que garante cada vez mais o maior respeito à criança. E a criança é cidadão desde sempre, né? A criança está ali, bem pequenininha e já sendo acolhida por um Estado, né? Esse município que a recebe e a trata com respeito. E tratá-la com respeito é respeitar os seus profissionais. Respeitar os seus profissionais é garantir uma formação continuada para eles. Então, eu acho que essa parceria, universidade, secretaria, ela é fundamental exatamente porque são os dois lados de uma mesma moeda. Agora, sobre a formação dos profissionais, a gente vai falar mais no próximo bloco. Educação em Rede vai para o intervalo, mas nós voltamos já. Estamos de volta com o Educação em Rede, que hoje celebra os 10 anos da inclusão das creches no sistema educacional carioca. E aqui comigo estão a professora Simone Souza, gerente da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e a professora Vera Vasconcelos, psicóloga e professora titular do Departamento de Estudos da Infância da UERJ. Bom, antes de ir para a Secretaria de Educação, as creches ficavam sob a responsabilidade da assistência social. Por que se pensava nessa forma de atendimento à primeira infância, Simone? Esse espaço das creches ele foi pensado e projetado para atender essa demanda social, que era essa mulher que estava se inserindo no mercado de trabalho e precisava de uma instituição que atendesse a essa demanda, cuidando das suas crianças, estando com essas crianças durante a sua jornada de trabalho. Aos poucos, a gente foi, enquanto sociedade, percebendo que esse espaço ele era ocupado por crianças. E essas crianças tinham necessidades naquele momento. Essas crianças precisavam ser atendidas nas suas especificidades. Então, essa transição de concepção, na verdade, porque, apesar da lei colocar no papel, a gente precisa mudar modos de fazer, modos de pensar, e essa transição que começou no século passado, por mais pesado que seja essa afirmação, ela até hoje, eu acho que ela vem sendo construída
e vem marcando esses fazeres nas instituições. Bom, isso provocou uma mudança também na formação do professor, Vera? Com certeza, porque isso tudo foram conquistas, né? Eu acho que o movimento feminista dos anos 70 que garantiu esse movimento que a Simone acabou de citar, né? A necessidade e o direito das mulheres de irem para os seus trabalhos. A gente tem que lembrar que desde Getúlio Vargas, desde os anos 30, o direito ao berçário, à amamentação, estava garantido em lei, mas nem os sindicatos se davam conta disso, né? Então, os movimentos reais acontecem pós-Constituição, pós-Lei de Diretriz e Base, esse olhar para o direito da criança desde sempre à educação, a criança cidadã desde sempre, é alguma coisa recente, se a gente pensar na história nossa, né, de cidade. Cidade do Rio de Janeiro é vitrine para o Brasil. Então, o que se faz aqui precisa ser feito com muito cuidado, né? Ainda as nossas professoras ou agentes auxiliares em formação ou precisando entrar em formação, que ainda não a tenha, elas estão representando uma mudança de país, uma mudança de concepção de infância, uma mudança de concepção de cidadania. A formação é fundamental, né? A gente ainda vive professores vivendo situações muito trágicas, muito difíceis. A vida do professor, mesmo na nossa cidade, que é uma cidade vitrine, não é fácil. Mas, no momento em que ela entra e olha para aquela criança, ela precisa ter capacidade de ressignificar a própria infância, os próprios valores. O Conselho Nacional de Educação colocou nas nossas leis ligadas à educação infantil alguma coisa que é fundamental, que são os princípios éticos, estéticos e políticos. Não dá para você pensar, olhar para uma criança, pensar no seu desenvolvimento, pensar no desenvolvimento estético, político e ético dessa criança sem rever os seus, né? E esse é o espaço da universidade. É garantir que isso aconteça e que isso seja sustentado por teorias de desenvolvimento, teorias de compreensão das relações sociais. Então, a formação e a prática, elas são coisas que precisam dialogar sempre. Estamos aprendendo muito com as creches estão aprendendo também com as discussões teóricas que acontecem nas universidades. E aí, quando eu falo teórico, é teórico prático, né? É o dia a dia representado nas abordagens, nas questões que se traz para a universidade. Ô Simone, hoje como é que funciona, então, uma creche? Quer dizer, que profissionais trabalham ali, que serviços eles prestam? Hoje a gente tem nas creches, além da equipe de direção, que é composta pelo diretor adjunto, coordenador pedagógico ou professor articulador, dependendo de cada instituição, e a equipe de apoio toda, de cozinha, de limpeza, e a equipe que lida diretamente com a criança, né, nas salas de aula, que é composta por esse professor de educação infantil, que hoje temos em todas as salas, né, ele lida diretamente no fazer com essa criança pequena, e os agentes auxiliares de creche, que hoje estamos ressignificando essa carreira, e hoje ele é o agente de educação infantil que integra esse time que atende essa criança, que está ali para atender essa primeira infância. E esses profissionais passam por alguma formação especial, Simone? A gente precisa dessa formação continuada, constante, em serviço, e ao longo de todo o ano, ao longo de toda a carreira desse profissional. Quer dizer, mesmo quem não é professor? Mesmo quem não é professor. Os momentos de centro de estudos, ele é para toda a equipe da instituição. Até a responsável pela cozinha participa dos momentos de planejamento, de desenho do projeto político-pedagógico da instituição. Toda a equipe faz parte, toda a equipe é educação. Mesmo quando a gente fala, é o apoio, é a cozinha, todo mundo que está dentro desse espaço, ele está dentro de um espaço de educação. Então, ele também colabora para a educação dessa criança pequena. Então, a gente tem momentos específicos que a SME propõe, como a jornada pedagógica, como os seminários, mas a gente também tem momentos que a própria instituição articula ao longo de todo o ano. Então, essa formação ela e ela precisa ser contínua, continuada e em serviço, dialogando o tempo inteiro com a prática desses profissionais. Pois é, a gente está falando do aspecto educativo, né, mas o aspecto
cuidar também não pode ser esquecido, né, Vera? Cuidar e educar é como se fosse uma moeda, né? Tem a cara e a coroa. Então, cuidar e educar são exatamente esses dois lados da mesma moeda. A gente, enquanto universidade, faz pesquisa e acompanha algumas creches ao longo desses últimos anos, né? Desde 2006, que eu estou aqui na UERJ, então eu estou antes, mas desde 2006 a gente acompanha algumas creches. E como a Simone disse, há esse centro de estudos que acontecem na creche e a gente, porque é uma pesquisa permitida pela Secretaria, a gente tende a, nesses dias de centro de estudo, alguns deles no ano, fazer centros de estudos coletivos, exatamente nesse sentido. A criança pequena não sabe quem é auxiliar, quem é o professor, quem é o cozinheiro. Para ela, todos são educadores, né? E a função da creche é educar, né? O cuidar vem junto e o cuidar é uma forma de educação, né? Então, quando nós fazemos centro de estudos e atendemos a demanda dos professores e dos agentes auxiliares, com oficinas, com as temáticas que lhes interessam, o que a gente tenta trabalhar é exatamente isso. Em que situações o profissional consegue aprender, porque isso é uma aprendizagem, a olhar a criança, escutar a criança, propor coisas que sejam do interesse da criança, colocar os trabalhos à altura dos olhares da criança, do olho da criança, que a criança não tem que cair para trás para ver o que lhe está sendo apresentado ou o que ela mesma produziu, né? Que deixe a criança produzir, porque fazer trabalho de criança é muito gostoso. Então, dá vontade do professor de pegar a tesoura e cortar para a criança, entendeu? Dá vontade do professor de colorir para a criança. Mas não, é a criança que tem que fazer. É a criança que tem que botar a cor que ela quiser na borboleta. Por que borboleta é azul? Né? Então, esse é o trabalho. Isso é realmente fundamental. A gente precisa dessa equipe inteira trazendo essa criança para o centro dos fazeres que são dessa instituição, né? Então, a questão do mural que a Vera falou, ele é emblemático, né? O que a gente propõe quando a gente coloca o mural a 1,5 metro do chão e o que a gente pensa quando a gente coloca esse mural na altura dos olhos da criança. É a gente, literalmente, olhar para esse espaço, olhar para esses fazeres, olhar para essas propostas com o olhar dessa criança, né? Para quem é o foco de tudo que a gente propõe nesse espaço. Eu posso completar com só uma coisa que eu estou me lembrando, que eu acho fundamental, que apareceu no vídeo, que vale a pena marcar, o que a gente oferece à criança ajuda na construção de uma identidade. Então, quando é creche, a gente trabalha de 0 a 3 anos. Eu adoro esse nome creche. Eu vou continuar a usar sempre, porque eu acho que a creche é aquele aconchego que é fundamental nesse trabalho. Então, o que você apresenta para essa criança é formador de identidade. Nós vimos vários livros. Quais livros representam a etnia dessa criança, a história dessa cultura, a história dessa família? A gente precisa importar livro. A gente tem autores maravilhosos. A gente tem a produção da criança. A criança gosta de que boneca? O que você apresenta para ela? É uma comunidade mais negra. Por que tanto embranquecimento? Então, essas coisas, eu acho que a universidade ajuda muito a pensar, a diluir na tradição nossa. A nossa tradição é uma tradição de embranquecimento, de europeização. Então, como é que a gente toma de volta essa beleza que a gente tem dessa cultura múltipla, né? De negros, de índios, de histórias. Aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma metrópole. A gente tem todos os Brasis aqui dentro. O quanto a gente aproveita no linguajar desse pai, dessa família, né, que tem a brincadeira da região dele, que tem as parlendas da região dele, a história da região dele. Como é que a gente traz esse pai, né, essa família, para dentro da unidade? Isso é pedagógico. Esse é o trabalho pedagógico, né? Revalorizar a história do Brasil através de brasileiros. Isso é muito importante, né? Muito importante. Olha, a gente vai fazer mais uma pausa aqui nessa nossa conversa, tá? Nós voltamos em alguns minutos. Você está assistindo ao Educação em Rede, que hoje aborda os 10 anos das creches no sistema educacional carioca. Ao longo desse tempo, a creche foi conquistando mais importância e destaque no quadro da educação.
Uma das ações que simbolizam essa evolução são os espaços de desenvolvimento infantil, uma proposta da Secretaria Municipal de Educação do Rio que une num só lugar a creche e a pré-escola. E por que se decidiu por esse tipo de organização, Simone? Antes a gente tinha espaços diferentes para creche e espaços diferentes para pré-escola, e em muitos casos essa pré-escola estava dentro de grandes escolas. Muitas vezes essa pré-escola estava em espaços que iam desde o atendimento à criança de 4 anos até o EJA noturno. Então, pensar no espaço de desenvolvimento infantil, pensar nos EDIs, é pensar num atendimento específico para essa primeira infância. Pensar num espaço que possibilite aprendizados, interações para essa criança pequena, pensando nessa especificidade de 0 a 5 anos e meio, de 0 a 5 anos e 11 meses, e dos educadores que estão ali por essa criança pequena. Mas aí que aspectos psicossociais podem ser melhor explorados nesses espaços, Vera? O espaço, ele é educativo. Às vezes, o professor precisa ter clareza disso. O espaço educa, né? A organização de um espaço facilita a compreensão do próprio desenvolvimento, a compreensão do próprio corpo, que é o primeiro espaço, que a criança conhece e que precisa conhecer bem e que precisa ser explorada por esse professor, né? Para que ela se conheça enquanto criança. E o espaço onde ela está, os arranjos, os ambientes, as ambiências que são criadas nessa questão de desenvolvimento. E os aspectos psicossociais estão associados aqui. Que espaço é esse para essa família? Que espaço é esse para essa comunidade? Agora, em relação ao tempo, né, que esses bebês, que essas crianças passam nesses espaços, qual seria o tempo ideal? Esse tempo que eles ficam lá é muito, é pouco? Como saber isso? Não existe tempo ideal, existe tempo necessário, né? Então, nós vivemos numa cidade onde tudo é muito longe. As nossas mães ainda são pessoas que trabalham, às vezes, muito distante daquela unidade. Então, a criança estar na creche o dia inteiro é garantir que ela seja bem alimentada, que ela aprenda a ter uma rotina, que ela tenha uma rotina. E rotina não é uma coisa ruim, é uma coisa de planejar o próximo momento, é saber que as coisas se modificam e já saber o que vem depois, né? Então, isso tudo é cidadania, é criação de vínculos sociais importantes. Então, o tempo da creche atual eu acho ideal. Pode ser que a gente possa ter flexibilidade. Eu não sei o quanto a secretaria permite isso, mas a criança de berçário não precisa obrigatoriamente chegar no horário de entrada. Há sempre uma flexibilidade possível de entrada, de saída, mas a própria manutenção dessa carga horária de dia inteiro seria ideal que fosse para todas as nossas crianças e não só as da educação infantil. É muito bom que elas saibam que elas podem trabalhar à vontade porque as suas crianças estão bem cuidadas. Essa mesma família, essa mesma mãe, que às vezes é a única família dessa criança, é a que a sustenta e é a que a sustenta afetivamente. Então, ela precisa, ao chegar, ter uma qualidade do lidar com a criança que não é pela quantidade, mas é uma qualidade que ela vem tranquila porque a criança estava bem, vem tranquila porque ela pôde trabalhar e trazer o sustento para casa. Então, eu acho que essa combinação, não sei se responde exatamente o que você perguntou, mas eu acho que é mais importante que saber, é um tempo certo, é um tempo errado, é o tempo necessário para a nossa história atual de cidade. E que esse Olha, tempo... eu queria até que você complementasse, falasse na prática como respondeu sim, Vera, porque realmente cada mãe tem uma necessidade, né? E certamente atende a necessidade de todas. Mas como é que funciona na prática? Qual é o tempo que essas crianças realmente passam nos EDIs? Hoje as instituições estão atendendo essa criança por 10 horas, de 7 da manhã às 17 horas. Só que esse horário, como a professora Vera estava
perguntando, na verdade, ele é realmente flexibilizado. Então, essa criança, se não é uma necessidade dessa família estar lá às 7 horas da manhã, ela não precisa estar às 7 da manhã, e nem se ela pode, se ela tem uma rotina de trabalho, que ela pode chegar um pouco mais cedo para pegar essa criança, ela também pode chegar um pouco mais cedo. Então, esses horários das pontas, eles são realmente flexibilizados. E no caso de crianças que têm uma necessidade específica, às vezes temos crianças que fazem tratamento também, esses horários eles são conversados e são combinados com essa família, porque a gente quer que esse atendimento ele seja o mais personalizado e o mais efetivo mesmo para essa criança, para essa família, e que a instituição consiga se organizar para dar esse atendimento. Agora, esse tempo que a criança passa na creche, no EDI, ele em nenhum momento pretende substituir esse convívio familiar. Né? São espaços diferentes, são convívios diferentes, são papéis diferentes. Então, eu acho que, complementando até o que a professora Vera estava falando, a gente tem o tempo necessário e eu acho que o nosso compromisso é fazer com que esse tempo seja de qualidade. A criança que precisa ficar ali dentro por 10 horas, que ela tenha 10 horas que sejam realmente de qualidade, pensadas, programadas, que ela possa ter uma variedade de proposições ao longo do seu dia, uma riqueza de vivências e que esse tempo seja miúdo, seja maior, que ele realmente seja um tempo de qualidade. E pensar que a gente está caminhando não só para a educação infantil, mas que hoje a rede do Rio de Janeiro está se estruturando para esse atendimento integral para toda a rede. Né? Um esforço enorme, um esforço matemático, de pesquisa muito grande, mas que é o objetivo dessa secretaria oferecer para toda a população, para toda educação infantil e ensino fundamental, essa educação integral. Qual a importância das ações que as creches e os EDIs desenvolvem com os responsáveis, Simone? Esses responsáveis, eles são os grandes parceiros. Eles estão de mãos dadas com esses espaços. Então, hoje, as famílias estão presentes no dia a dia das creches, no dia a dia da pré-escola, buscando entender, buscando conhecer e buscando aprimorar o relacionamento com essa criança pequena. Hoje, temos um encontro marcado uma vez por mês com esses pais, com essas famílias, que é um momento em que a instituição conversa sobre ser pai, sobre ser mãe, conversa sobre o desenvolvimento dessa criança pequena, porque ser pai e ser mãe, por mais que você tenha estudado, é muito solitário. Né? Quando você olha para a sua criança, você percebe que você tem tantos desafios que nem sempre é fácil, né? Então, nem sempre é fácil você vencer. Então, a gente precisa que essa comunidade se articule em redes mesmo de apoio. Né? Então, a gente promove, uma vez por mês, essas rodas de conversa em que toda a comunidade conversa entre si, conversa com os parceiros da saúde, da assistência, visando esse desenvolvimento integral dessa criança. Bom, e para a gente concluir a nossa conversa, né, que desafios as creches ainda precisam enfrentar, Vera? São muitos, né? O maior desafio é olhar a criança como criança e dar o espaço para que ela seja uma criança completamente feliz. O maior desafio é respeitar esse professor na sua integridade. E eu estou falando professor todos, os agentes auxiliares, todos que ali estão, garantindo que eles tenham espaço de formação, que eles tenham um bom salário, que eles tenham tempo de trabalho conjunto e planejamento conjunto, garantir que essas famílias tenham significado para a unidade, que não façam parte só do lado de fora. Então, são muitos os desafios. Percorremos um caminho longo e muito interessante, com grandes ganhos, mas ainda falta muito. Eu acho que, se não faltasse, não teria graça. Faz parte da conquista humana querer mais. A creche não está deslocada da realidade social. Então, todos os problemas sociais que existem numa cidade grande como a do Rio de Janeiro existem também refletidas no espaço pequeno, acolhedor, de educação, de formação, de cidadania, que é a educação infantil. Simone, para você, quais são os desafios? Temos muitos. Né? Eu acho que esse momento de pensar esses 10 anos, ele é exatamente por isso. Né? Olhar para trás, entender nossos processos, entender a nossa jornada, esse nosso caminho, mas para a gente poder olhar para frente também
e perceber o quanto a gente tem para fazer também, né? Muito já fizemos, muito estamos fazendo, mas temos ainda muito a fazer. E assim, complementando um pouco do que a Vera falou, do que a professora Vera falou, entender essa educação infantil, essa criança pequena, como um ser integral, que a gente tanto fala, mas também perceber essa educação infantil nessa trajetória, né? Então, eu acho que a gente pensar a educação infantil na sua especificidade, mas, ao mesmo tempo, pensar a educação infantil como um todo, porque essa criança, ela cresce, né? Ela é um sujeito de direitos hoje, ela tem especificidades hoje, mas a gente precisa olhar para toda essa educação. Então, entender que habilidades que estão sendo construídas e estão sendo trabalhadas quando ela ainda é um bebezinho, perceber como é que essa habilidade vai sendo aprimorada ao longo de toda essa escolaridade dela, de todo o crescimento, todo o desenvolvimento dessa criança. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a educação infantil, mas também olhar e dar as mãos, como a gente vem buscando fazer, com todo o ensino em prol dessa criança. Isso aí, professora Simone, Vera, muito obrigada por essa conversa e pela presença de vocês aqui no Educação em Rede. Obrigada, eu que agradeço, Carla. Obrigada. Bom, o Educação em Rede fica por aqui, mas nós temos um novo encontro na semana que vem. A gente se vê. Tchau.